Oi, boa tarde. E aí, professores, tudo bem? Logo depois, né, dessa acolhida maravilhosa com a Carmen, o Calcildes, né? Nós estamos aqui para a nossa formação, nosso momento formativo. Muito bom estar aqui partilhando esse momento com vocês, tendo, né, essa troca de experiência, tá certo? E aí hoje nós vamos iniciar, como de costume, nós vamos ter as nossas orientações para o mês de outubro, certo? Nossa formação é de setembro, com as orientações para outubro, tá certo? Então, vamos lá, com a nossa agenda de hoje. Primeiro, nós vamos ter tivemos a nossa acolhida, na verdade, certo? Vamos já trabalhar o nosso cronograma de atividades. Logo depois, nós vamos ter o momento do nosso estudo teórico, certo? Depois vamos ter a apresentação das orientações pedagógicas e logo depois o encerramento, tá certo? Então, lá, vamos iniciar o nosso cronograma de atividades, certo? Vou iniciar com o sexto ano, tá? Quais são os nossos conteúdos previstos para o mês, né, do sexto ano? Bom, vocês podem observar que nós vamos ter como tema, né, nosso conteúdo, lutas indígenas, que lá no PNLD está da página 61 às páginas 67, 66. E nós vamos ter também a capoeira como material extra, certo? E nosso tema transversal vai ser educação das relações étnico-racial, tá certo? Então, vocês podem estar trabalhando essas temáticas no sexto ano. Dentro da primeira semana, nós vamos ter o reconhecimento do papel das lutas em rituais da cultura dos povos indígenas. Já na segunda semana, nós vamos ter a prática de um jogo de luta indígena, desenvolvimento de estratégias de ataque e defesa e a valorização da experiência de lutar de forma lúdica, tá? E aí, mais na frente, eu vou estar trazendo aqui para vocês, mostrando algumas possibilidades que vocês podem estar inserindo dentro das aulas práticas e também, assim como recursos para as aulas teóricas, assim como nós já sempre costumamos fazer nas outras formações, tá certo? Bom, terceira semana, nós vamos ter o quê? Nós vamos trabalhar os valores, né, em relação a algumas culturas, tá certo? A cultura da etnia indígena e, em específico, o calápolo, certo? Nós vamos estar trabalhando. Já na quarta semana, nós vamos também trabalhar os valores e nós vamos ter, em específico, o respeito mútuo entre a solidariedade presente dentro das lutas indígenas. Então, é um conteúdo bem diversificado que vocês podem estar trabalhando dentro das aulas de vocês e também trazendo com esses temas transversais, né? Porque são coisas que vão se complementando dentro de um só conteúdo, tá certo? Logo, no sétimo ano, nós vamos ter como conteúdo também a capoeira, certo? E tema transversal, as relações étnicos raciais. Dentro da primeira semana, os alunos, qual é o objetivo que vai ter? Os alunos devem experimentar capoeira e conhecer as estratégias dessa luta, tá certo? Também compreender os valores. Vocês podem observar que sempre vai ser trabalhado a questão dos valores, né? Como principalmente o respeito, tá bom? Na segunda semana, nós vamos ter a valorização da capoeira como expressão corporal integrante da cultura afro-brasileira, tá ok? E aí também, dentro dessa segunda semana, nós vamos trabalhar a questão dos instrumentos, tá? E como é que se organiza a capoeira, como é a organização da capoeira, as vestimentas também. Isso é muito importante para que o aluno ele tenha o conhecimento geral desse conteúdo que nós estamos trabalhando, que no caso é a capoeira, tá certo? Na terceira semana, os alunos deverão o quê? Conhecer e vivenciar a ginga e os golpes básicos da capoeira. E aí, mais uma vez, eu trago a questão dos valores. Respeitar sempre o oponente, tá certo? Já na quarta semana, os alunos vão vivenciar o quê? Um momento de roda, tá certo? Dentro da capoeira, aplicando os golpes, né? E as estratégias que eles aprenderam nas aulas anteriores, nas semanas anteriores, tá bom?
E aí, trabalhar em específico, mais uma vez, a questão do respeito e a inclusão. Sempre eu vou estar incluindo os meus alunos para que eles possam estar fazendo e vivenciando esse conteúdo, tá certo? Então, vamos para o 8º ano. O que é que nós vamos ter no 8º ano? No 8º ano, gente, nós já vamos ter as variações dos elementos das lutas no mundo. Ele vai estar disponível da página 172 à página 180, tá certo? E tem como tema transversal, mais uma vez, educação das relações étnico-racial. É um material, né? Um material extra. Tá ok? E aí, dentro dessa primeira semana, com esse conteúdo do 8º ano, nós vamos poder trabalhar o quê? Os conceitos gerais de luta, por meio de ataques e defesas, utilizando tapa nas mãos dos oponentes. Dentro lá da partezinha das possibilidades, né, didáticas, nós vamos vivenciar alguns joguinhos, algumas atividades lúdicas que vocês vão poder estar trazendo para trabalhar com os alunos de vocês. Outra coisa muito importante que eu sempre costumo dizer dentro das nossas formações é que vocês sempre trabalhem a diferença entre luta e briga, para que o aluno tire da mente, né, que são coisas iguais e tudo. Não é. Então, trabalhem em mapa conceitual dentro da parte teórica, trabalhem em quadros, né, fazendo a divisão de cada um, exemplificando, né? Isso é muito importante vocês estarem trabalhando para que os alunos aprendam que luta é diferente de briga, tá certo? Bom, já na segunda semana, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter os alunos vão experimentar um esporte de combate com características de luta de média distância. E aí aqui vocês podem estar trabalhando a questão das lutas, luta de média distância, longa distância, né? Vocês podem estar vivenciando, de curta distância, estar vivenciando essas classificações e vocês estarem trazendo exemplos, tá certo? Outra coisa, os alunos deverão o quê? Realizar formas diversificadas de ataque e esquivas, imobilização, agarramento, equilíbrio e desequilíbrio, associados a conceitos de diversas lutas no mundo. E aí vocês vão daqui a pouco vivenciar isso na prática, né? Vamos vivenciar como trazer isso dentro da prática. Na terceira semana, nós vamos trabalhar alguns golpes típicos do Muay Thai, né? Nós vamos estar vivenciando. Tem alguns professores dentro da rede que já trabalham, né, com Muay Thai, tem a vivência prática do Muay Thai, certo? Então, vocês vão conseguir disseminar essa prática entre os alunos também, tá? Para quem não tem tanto conhecimento dessa modalidade, vai poder trabalhar da mesma forma com atividades mais lúdicas, tá certo? Na terceira semana ainda, nós vamos identificar os golpes básicos dessa prática, refletindo sobre os movimentos. Será que o chute, né, o soco, aquele determinado movimento, ele é só aquele movimento em si? Então, assim, é importante vocês trazerem uma parte crítica reflexiva para o aluno, por que se aplica, né? Como se aplica, em que momento, tá bom? Então, é muito importante a gente estar sempre trabalhando e provocando ao aluno para que ele seja mais reflexivo também, tá certo? Dentro da quarta semana, nós vamos ter a aplicação das técnicas do Muay Thai em situação de jogo competitivo, tá certo? Refletir sobre os valores inerentes à filosofia das artes marciais e os cuidados na realização das técnicas aprendidas. E conhecer os diversos tipos de capoeira, sua difusão no Brasil e alguns de seus idealizadores. Porque aqui nós vamos também trabalhar um pouco da capoeira, que é a nossa cultura, tá certo? Como eles já vivenciaram, né, em séries anteriores, no 8º ano é mais uma revisão, é mais uma recordação, até porque nós vamos ter aí em novembro também, né? Vocês já podem estar até preparando eles com esses conteúdos, isso vale uma dica para o 6º e para o 7º ano, do dia 21 de novembro, né? Vocês podem estar também trabalhando isso e estar conscientizando os alunos, falando da importância dessa data, tá certo? Então, no 8º ano, esse conteúdo aparece mais como uma forma mais de revisão, ok? No 9º ano, nós vamos ter como conteúdo as variações dos elementos das lutas agarradas do mundo. E aí vai estar disponível lá no nosso PNLD,
da página 224 a 226. E aí, mais uma vez, como tema transversal, nós vamos ter as relações étnico-racial, tá certo? Dentro da primeira semana, o que é que eu posso estar trabalhando com o meu aluno do nono ano, na primeira semana, certo? Vocês podem estar trabalhando a questão do equilíbrio, do desequilíbrio, da imobilização, né? Quais são os conceitos dessas lutas agarradas no mundo, tá certo? E aí é muito importante vocês estarem proporcionando aos alunos de vocês algumas vivências relacionadas às situações motoras desses jogos de luta, para poder sustentar a prática, né, do conteúdo, ok? E falando as questões das capacidades físicas, das habilidades motoras, tá certo? Dentro da segunda semana, gente, nós vamos ter o quê? Lutar no nível baixo, ou seja, aquelas lutas de solo, tá certo? Trabalhar a questão do equilíbrio, da postura adequada nas lutas do chão. Vocês vão observar que é mais luta do solo, né? Mais luta de chão, como o próprio nome já diz aqui. Perceber locais de agarramento e alavancas para desmobilizar membros do corpo, tá certo? Outro ponto específico aqui, dentro da segunda semana, é que seria interessante vocês levar os alunos a tocar ou segurar os colegas sem que fiquem inibidos ou constrangidos. Tentar alguma atividade lúdica, de alguma maneira, fazer com que os colegas, eles tenham esse contato, mas que não causem constrangimento, né, uns aos outros, tá certo? Dentro da terceira semana, nós vamos ter o que? A identificação das técnicas de alavanca e estratégias utilizadas em lutas realizadas no chão, tá ok? Importante. Além de evidenciar o toque corporal e o respeito entre os participantes. Mais uma vez, nós vamos observar que vai ter muito essa questão dos valores dentro das lutas. O respeito, né, com o meu oponente, com o meu colega. Sempre os professores devem bater na tecla isso, sobre a questão do respeito entre os colegas, tá certo? Já na quarta semana, nós vamos falar um pouquinho sobre a musicalidade, tá? E os rituais históricos presentes na capoeira. Mais uma vez, a capoeira, ela aparece tanto para o oitavo como para o nono ano, como uma forma de revisão, tá? Nós vamos aqui trabalhar sobre a questão, no nono ano, sobre a musicalidade e os rituais históricos presentes na capoeira. E vocês podem estar, o quê? Tá? Fazendo um momento também, gente, com outras disciplinas, como, por exemplo, a história, né? Trazendo rodas de capoeira dentro da escola, como eu sempre falei. Trazer elementos que possam subsidiar essa prática da capoeira dentro da escola. Até porque em novembro, né, nós vamos ter o dia 21 de novembro. Então é importante estar conscientizando os alunos. Reitero mais uma vez, tá certo? Então vamos lá, né? Vamos dar prosseguimento. Espero que todos tenham compreendido os conteúdos que serão trabalhados, né, do sexto ao nono ano. Caso tenha alguma dúvida, procurem, para que a gente possa estar sanando as dúvidas, tá certo? E aí nós vamos agora adentrar o nosso estudo teórico. E aí eu trouxe para vocês, como tema, a educação física e o processo de aprendizagem, tá certo? Esse é um texto muito bacana, que ele fala sobre a questão do processo de aprendizagem dentro das aulas de educação física, tá certo? E aí, nós vamos fazer a leitura desse texto, vocês também vão fazer essa leitura do texto com o material de vocês, tá ok? E logo depois que vocês realizarem essa leitura, vocês terão que realizar uma atividade, tá certo? No nosso link, tá? Do nosso vídeo, da nossa formação, vai ter um linkzinho que vocês vão clicar e vocês vão responder a algumas situações, problemas que envolvem a educação física e o processo de aprendizagem, certo? Vai ter 3 situações e vocês vão resolver aquela situação. De que forma, na sua realidade, você conseguiria resolver, certo? São 3 situações, tá bom? E aí vocês vão resolver. Eu acho que na minha escola ou na minha realidade eu resolveria esse problema, essa situação, problema dessa forma, por isso, isso, isso e aquilo. Então vocês vão justificar, tá certo? Por quê? Porque essa é uma devolutiva que vocês terão que nos dar, né? Nos retornar
para poder a gente verificar como é que está a questão do estudo teórico, mesmo nas nossas formações gravadas, tá certo? Então, não esqueçam de fazer, até porque a frequência vai ser através dessa devolutiva, tá? Nós vamos colocar o link e vocês vão acessar para poder ter acesso a essa atividade, tá certo? Então, vamos lá. A educação física e o processo de aprendizagem, né? A educação física, gente, ela é uma disciplina essencial. Vocês já sabem disso. Tanto no desenvolvimento das crianças, quanto no processo de aprendizagem, certo? E aí, segundo alguns autores, como Ávila e Frisson, eles dizem que o quê? É uma das disciplinas que integra a proposta pedagógica da escola, que pode ajudar no ensino de estratégias de aprendizagem desde a educação infantil é a educação física. Então, a gente pode observar que nós somos importantes desde o início, né, da vida escolar do aluno, tá certo? Uma das maneiras de como esse processo de ensino e de estratégias pode acontecer é de que o professor de educação física pode promover, né, em paralelo aos conteúdos específicos da sua disciplina, ele pode promover o quê? Outros conteúdos, tá certo? E pode desenvolver estratégias de ensino e aprendizagem por meio de brincadeiras e jogos pedagógicos, né? Nós comprovamos isso na formação passada, onde nós trabalhamos a matemática junto com a educação física, né? Vocês viram que existem várias possibilidades, inclusive vocês deram um show, né, na nossa atividade de prática, que vocês tinham que misturar as duas disciplinas, tá certo? Então, o aluno, ele passa a perceber não somente um sujeito que aprende, mas aquele que aprende em contato com os demais, com a sociedade. Os procedimentos pedagógicos, portanto, passam a ser essenciais na aprendizagem e na transmissão de conhecimentos. Bacei 2008, né? A prática da educação física escolar proporciona não apenas desenvolvimentos relacionados ao corpo, né? Nós não estamos só dentro da área biológica, tá certo? Mas também auxilia o processo de aprendizagem por meio de jogos e brincadeiras e auxilia na transmissão de valores e conceitos, contribuindo para a convivência de grupos. Bom, então o que é que a gente pode perceber? Que nós vamos ajudar até os nossos alunos dentro do processo de socialização, tá certo? Assim, observa-se que o professor desta disciplina age como um mediador entre conhecimento e as reflexões, estimulando os alunos a repensarem no significado dos movimentos. É como eu disse, lá na parte de conteúdos. Vocês não vão promover só os movimentos, vocês têm que promover o movimento e a reflexão do aluno. Por que aplicar determinado golpe e como aplicar, tá certo? Então, é muito importante a gente estar trabalhando essa criticidade do aluno, tá certo? O processo de ensino e aprendizagem que utiliza a diversidade das metodologias proporciona um conhecimento mais significativo. Nunes e Cartier, 2010. Nesse contexto, em relação à educação física, a Secretaria de Ensino Fundamental, por meio dos PCNs, informa, né? Nós já temos base desde os PCNs. Sabe-se hoje que exercitar ou disciplinar o corpo não resulta obrigatoriamente na formação completa do ser humano. Ou seja, o fato de eu fazer só o movimento em si não quer dizer que eu vou ter uma formação completa do indivíduo. Vocês lembram que nós vamos ter que desenvolver o aluno além do físico deles, né? Por isso que nós somos profissionais de educação física, né? Professores de educação física, porque a gente não educa só o físico, a gente educa além disso, certo? Sabe-se, por exemplo, que o caráter pode ser corrompido pelas glórias do esporte, né? Favorecendo a atitude de obter a vitória a qualquer custo e até mesmo com o uso de drogas. Sabe-se ainda que a integração social pode transformar-se em desintegração, com guerras entre torcidas e brigas dentro de campos e quadras. Assim, nas aulas de educação física, o professor deverá sempre contextualizar a prática, considerando suas várias dimensões de aprendizagem, priorizando uma ou mais delas e possibilitando que todos os alunos possam aprender a se desenvolver, certo? Então, é muito importante isso tudo que eu estava falando para vocês. Vocês estarem sempre despertando a criticidade, a reflexão dos alunos de vocês, tá ok? Ainda quanto à importância da educação física no ensino de aprendizagem, Alves destaca que a educação física é uma disciplina educacional que trabalha além do físico, conforme eu já tinha falado para vocês, né?
o intelecto e as relações sociais, e não deve somente se restringir aos conteúdos ligados à esportivização, tá certo? Ou seja, a iniciação do treinamento esportivo. Aquele quarteto fantástico, a gente não deve se restringir somente a ele. Devemos proporcionar novos conteúdos, novas vivências para os nossos alunos, tá certo? Seus conteúdos devem atender às necessidades da formação integral do cidadão e não mais trabalhar de forma isolada. E que seu fim é uma simples prática, mas sim integrada a uma proposta de formação, né? A Marilene, né, e a Maria de Lourdes, ela fala que o quê? Que a educação física ela pode se vincular aos projetos interdisciplinares e às disciplinas científicas devido ao seu modo multidimensional. Tivemos uma comprovação já disso, né? O seu conteúdo pode envolver conhecimento das mais diversas áreas, como, por exemplo, saberes e conteúdos com os quais a disciplina atua, certo? Portanto, gente, consta-se que a nossa prática da educação física ela é fundamental para os alunos, pois ela proporciona um melhor desenvolvimento físico, corporal e permite que os alunos ainda adquiram conhecimentos e tenham resultados positivos no processo de aprendizagem. E sim, gente, é preciso que o professor de educação física, ele estimule todas as habilidades dos alunos por meio de atividades que possam ser eficazes a esse processo, certo? Esse aqui é um texto, tá? Nós temos aqui a nossa fonte embaixo do nosso material didático, que vocês depois podem estar consultando ele por completo para ter mais informações. Mas, diante desse texto, gente, nós vamos ter 3 situações, como eu já tinha falado para vocês anteriormente. Nesse link que vocês vão acessar, ele vai ter 3 situações e vocês vão estar resolvendo essas situações, problemas. De que forma eu, como professor, poderia corrigir esse problema dentro da minha sala de aula, dentro da minha escola. Então, é importante que vocês, da mesma forma que vocês vão exigir a criticidade dos alunos, eu vou exigir de vocês. Quero que vocês respondam para mim, tá certo? E essa é uma devolutiva muito importante, porque vai contar com presença da nossa formação, tá certo? Então, vamos lá. Vamos passar aqui. Dentro das nossas, pronto, estudo de caso, eu falei agora há pouco que vocês têm que entregar a devolutiva, né? E nós vamos agora falar um pouquinho pensando na teoria. Vimos já os conteúdos, o que trabalhar a cada semana do mês de outubro, trabalhamos um pouco o nosso estudo teórico e agora nós vamos pensar um pouco na teoria, certo? Nesse primeiro material que vocês estão recebendo, né? Nós vamos, que é do Impulsiona, eu sempre costumo trazer os conteúdos que o Impulsiona ele traz, tá certo? Ele trabalha a questão da capoeira, a origem e história, né? E os estilos em como ensinar. Lembrando que do 6º ao 9º ano vocês vão ter que trabalhar um pouco da capoeira, né? Mais especificamente entre o 6º e o 7º ano. 8º e 9º é mais revisão. Mas aqui, gente, dentro desse site, ó, vocês podem observar, vamos acompanhando aqui, que ele vai trazer a questão da origem, tá certo? História, ó, podem observar, ó, vamos lá. Ó, ele vai trazer um pouquinho da história da capoeira, a origem do termo capoeira, por que se tem esse nome, capoeira, né? Por que a capoeira ela foi proibida, tá? E dentro do nosso material, gente, também tem questões que vai trazer, questões que vão trazer essa proibição, o porquê, né? A importância da música, por que a música ela é tão importante dentro da capoeira? Será que as letras, elas trazem algum significado? E aí vocês vão trabalhar, né? Vocês lembram que vocês vão trabalhar sobre a questão da musicalidade. Então, é importante fazer uma reflexão sobre as letras que tem dentro da capoeira, né? Com os alunos, tá certo? Quais são os tipos de capoeira? Aí vocês podem estar trazendo a capoeira de Angola. Quem é o mestre da capoeira de Angola? Capoeira regional. Quem é o mestre? Qual é a característica principal da capoeira regional? Vocês podem estar trazendo, tá ok? Como ensinar, né, na educação física? Eu não tenho vivência na capoeira, mas vocês podem trazer elementos que vão favorecer essa prática. E aí aqui tudo tem, certo?
Outra coisa muito importante, gente, dentro desse mesmo site, tem um conteúdo, um PDF, que se vocês colocarem o nome Capoeira, vocês vão conseguir baixar e vocês vão ter um acesso como se fosse uma linha do tempo falando toda a história da capoeira, tá certo? Tranquilo? Então vamos lá, vamos conhecer agora o nosso segundo material. Esse segundo material, gente, ele é muito importante também para vocês estarem trabalhando, que ele vai falar um pouquinho sobre as lutas indígenas, tá? Ele está disponível dentro do Google Docs, tá? E aí ele vai falar sobre as lutas indígenas e africanas. Em específico, ó, o uca-uca, certo? Ou ruca-ruca, como o pessoal costuma falar. E fala um pouco da história, o porquê desse nome, as vestimentas, certo? A forma de luta. E aí traz as imagens para que os alunos possam vivenciar, tá certo? Então, tudo aqui tem. E aí tem algumas questõezinhas que vocês podem também estar utilizando com os alunos, fazendo uma modificação caso seja necessário, tá bom? São 4 questões, vocês podem estar adaptando para trazer na sala de aula de vocês, tá bom? Então, vamos conhecer aqui o nosso terceiro material. Nosso terceiro material, gente, ele também tá, vai estar disponível no Google Docs, certo? Que é do professor Peterson. Ele disponibiliza, tá? De livre acesso, que é lá do Paraná, da Secretaria, né, de Educação. É um site que tem, e aí a gente clica lá e tem algumas aulas, né, já pré-prontas que você vai adaptando. E aí aqui é muito bacana, que é um slidezinho de uma sequência de slides já feita. E aí tem a contextualização, fala das lutas indígenas, que tem um resgate dos povos indígenas, transmitido de geração em geração, falando do uca-uca, tá? Tem alguns exercícios, que é como se fosse um quiz, tá? Entre um slide e outro, para que você possa prender a atenção do aluno, ele tem alguns quizzes, algumas questões, ó, jogos dos povos indígenas, que é muito importante a gente estar falando para eles, que existem as Olimpíadas, mas também existem os Jogos dos Povos Indígenas, que é algo específico da etnia, né, do povo indígena, tá certo? Ó, tem todo esse conteúdozinho aí, o objetivo, ó, exercício número 2, que é um quiz, tá? Outra coisa interessante é vocês poder fazer o que? Uma adaptação, colocar verdadeiro ou falso, ou colocar os alunos, cada um com uma plaquinha, dividir em grupo e pedir para que eles levantem. Por quê? Porque para a aula não ficar chata, só vocês falando, e não ter nenhum devolutivo, uma participação do aluno, vocês podem estar falando, gente, prestem atenção, que a qualquer hora vai ter um quiz, um jogo de perguntas e respostas, certo? Vocês podem estar fazendo isso, tá certo? Pronto. Esse é o nosso terceiro material. Agora nós vamos ver o último material, que ele é do Google, certo? Vocês vão estar observando. E esse material aqui, gente, eu costumo ter dentro do meu Drive. Eu estou compartilhando para que vocês possam ter acesso e tá incrementando dentro das aulas de vocês. Aí aqui existem, gente, alguns planos de aula que vocês podem estar também adaptando, colocando de acordo com o conteúdo. Ele fala das lutas, e aí vão ter vários tipos de lutas, desde as indígenas, das agarradas, né? Do 6º ao 9º ano, vai ter conteúdo para que vocês possam estar adaptando. Tudo bem? Tranquilo? Então, pronto. Agora de prática, ofereci um pouquinho de conteúdos para que vocês possam estar inserindo dentro das aulas de vocês. Aí agora nós vamos para o nosso próximo momento, que é o pensando na teoria, tá? Na teoria não, perdão, na prática. Nós vamos para a prática agora, que é o próximo slide. Pronto. Opa. Bom, ó, trouxe aqui 3 vídeos. A gente sempre costuma trabalhar muito com a visualização de vídeos. E eu vou mostrar o primeiro vídeo para vocês, que são algumas atividades lúdicas que vocês podem estar trazendo na prática de vocês, ok? Observem só. Jana Munhoz para o canal da Educação Física. E hoje eu vou falar de jogos de luta que usam poucos materiais. Garrafa. No lugar de garrafa, você, professor, se tiver cone, pode usar também, não tem problema nenhum. Esse primeiro jogo é o Campo Minado. Uma equipe
vai ficar só defendendo. A outra equipe vai tentar atacar. O objetivo do ataque é chegar ao campo minado e derrubar as garrafas. A equipe da defesa só pode agarrar o adversário. Não vai ser fácil passar aí, não. Não pode ser de tatame, hein? Isso é quase cabate, isso aí. É uma versão quase cabate. O objetivo desse jogo que a gente fez era para agarrar mesmo. Depois que eles já estão dominando e não estão machucando ninguém, porque não pode dar chute, nem soco, nem nada desse estilo, só agarrar. Quando eles estiverem dominando, então chegou a hora de fazer a equipe atacar e defender ao mesmo tempo, parecido com rouba-bandeira. A gente defende As duas coisas. Eles vão ter que chegar do lado de lá e derrubar a garrafa. Então é importante usar um espaço que não vai machucar ninguém. Quem conhece realmente o seu aluno é você. Então, se você acha que não é o momento de trabalhar essa atividade, espera um pouquinho, faça outras atividades. Tem o Kabaddi aqui também nesse canal, que traz alguns elementos e segura um pouco menos. Ali você já vai ter uma ideia de como essas crianças vão interagir entre eles na hora de segurar, e você vai trabalhando essas atividades até que você sinta que, não, agora dá para fazer. Um outro jeito de fazer esse jogo, que é bem parecido, é fazer um círculo. E no centro do círculo você coloca os objetos. Pode ser a garrafa ou outros objetos. E como ó, se ele conseguir entrar, vamos começar com o marquinho ela aqui, ó. Aí vai, entra e pega. Entendeu? Certo? Calma. Que tal trabalhar Nessa lutas sim, sem trabalhar especificamente esse vídeo vai trazer para vocês um jogo das lutas na escola. Põe aí. Então assiste esse vídeo até o final. Vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse vídeo vai ser o canal da Educação Física. E hoje eu vou falar de canal. Já se inscreve aqui. E se você já é inscrito, só lugar de garrafa você, professor, se inscreve no outro. Uma equipe vai ficar de sua pessoa, a outra equipe vai ter que ser a outra. Que tal trabalhado? No circo. Tal trabalhar lutas, sem trabalhar especificamente um tipo de luta. Esse vídeo vai trazer para vocês alguns jogos de luta que você pode estar usando no ensino das lutas na escola. Acompanha aí! Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é Jana Munhoz pro canal da Educação Física. E esse vídeo vai trazer alguns jogos de luta para vocês. E para ajudar o canal, já se inscreve aqui embaixo. E se você já é inscrito, só deixa o seu like. Vamos para o primeiro jogo. Esse é o jogo do desequilíbrio. Uma pessoa segura no braço do outro e ele vai ter que desequilibrar o adversário. Como? Tirando o pé dele do chão. Quem fizer o adversário dar um passo, ganha um ponto. Uma outra forma de fazer, que é a queda de corpo. É muito parecido com a queda de braço, só que ela é feita com o corpo todo. Também tem que desequilibrar, mas o pé da pessoa fica em linha.
cuidado com essa atividade. Muitas vezes as crianças caem, então tem que ter um tatame no chão. Esse próximo jogo também é de desequilíbrio, que é a luta de galo. O objetivo é fazer o adversário ou sentar no chão, ou colocar o joelho, ou colocar a mão no chão. Sempre que alguém colocar a mão ou qualquer outra parte do corpo no chão, que não seja o pé, ponto para quem conseguiu desequilibrar o adversário. O terceiro jogo é o de pernas para o ar. O objetivo desse jogo é fazer o adversário tocar o calcanhar no chão. A atividade, tá? É calcanhar com calcanhar, não pode tirar o pé, porque senão desequilibra o outro oponente. O objetivo é forçar o calcanhar do colega para o chão, só que sem chutar ele. É um movimento rápido, tá? E desequilibra qualquer um dos calcanhar. É a mão, tá? Não pode tocar no chão, então equilibra aqui. Vai, tá? Ó, quem encostou já perdeu ponto. Cada vez que o calcanhar toca no chão. Você até pode estar colocando que pode colocar a mão com as crianças pequenas, mas não termina o jogo nunca, porque quando você coloca a mão, fica muito mais difícil de desequilibrar. E o legal dessa atividade, além de ter o desequilíbrio, ainda tem muita força de abdômen. E outro jogo que não pode faltar no seu planejamento é o rouba-fita ou rouba-rabo, que pode ser 1 contra 1, pode ser uma equipe contra outra equipe e pode ser cada um por si. E além disso, quando for fazer uma equipe contra outra, você pode ainda fazer em forma de estafeta. O objetivo é tirar o rabo do adversário ou a fita. É interessante delimitar o espaço para eles não correrem muito longe e não pode ficar segurando a fita. Acabou o tempo? Então é espaço e tempo delimitados. Em seus lugares, vamos! Não pode sair, hein? Não pode sair, hein? Tá do outro lado. Tá do outro lado, você não tá vendo. Acabou o tempo. Próximo. Tem tempo. Caso ninguém consiga roubar o rabo do adversário, ponto pra ninguém. E se você gostou, dá um joinha! E até o próximo vídeo. Tchau! E aí, o que foi que vocês acharam da nossa proposta prática? Esse vídeo bacana, com várias sugestões da professora Jana, né? Que vocês podem estar fazendo poucos equipamentos, né? Poucos implementos vocês, né, terão que utilizar. São normalmente jogos de equilíbrio, né? Equilibrar, desequilibrar, imobilizar. Então, assim, são sugestões que eu estou trazendo que vocês podem estar adaptando para a aula de vocês, certo? Ah, mas esse não dá certo, Jéssica. Tudo bem. É como eu disse, são sugestões. Vocês podem estar adaptando de acordo com a realidade de vocês, dos alunos. E aí, gente, sempre batendo na tecla da questão do respeito, que é uma das nossas habilidades, né, das nossas competências socioemocionais, que vão estar dentro lá das nossas orientações também, tá certo? Das orientações das competências socioemocionais. Então, é muito importante vocês estarem trabalhando essa questão, tá? Então,
Essa é a primeira sugestão, e aí nós vamos passar para a nossa segunda sugestão, que eu vou trazer aqui para vocês. Também é voltado para esse conteúdo, tá bom? De lutas agarradas, a questão da capoeira, tá bom? Observem só e vamos curtir o nosso momento de sugestões práticas. Quer conhecer alguns jogos de luta que usam garrafas? Então assiste esse vídeo até o final. Vamos lá! Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é Jana Munhoz para o canal da Educação Física. E hoje eu vou falar de jogos de luta que usam poucos materiais. Garrafa. No lugar de garrafa, você, professor, se tiver cone, pode usar também, não tem problema nenhum. Esse primeiro jogo é o campo minado. Uma equipe vai ficar só defendendo, a outra equipe vai tentar atacar. O objetivo do ataque é chegar ao campo minado e derrubar as garrafas. A equipe da defesa só pode agarrar o adversário. Não vai ser fácil passar aí, não. Não pode sair de tatame, hein? Isso é quase cabide, isso aí. É uma versão quase cabide. O objetivo desse jogo que a gente fez era para agarrar mesmo. Depois que eles já estão dominando e não estão machucando ninguém, porque não pode dar chute, nem soco, nem nada desse estilo, só agarrar. Quando eles estiverem dominando, então chegou a hora de fazer a equipe atacar e defender ao mesmo tempo, parecido com rouba-bandeira. A gente defende As duas coisas. Eles vão ter que chegar do lado de lá e derrubar a garrafa. Então é importante usar um espaço que não vai machucar ninguém. Quem conhece realmente o seu aluno é você. Então, se você acha que não é o momento de trabalhar essa atividade, espera um pouquinho, faça outras atividades. Tem o Kabaddi aqui também nesse canal, que traz alguns elementos e segura um pouco menos. Ali você já vai ter uma ideia de como essas crianças vão interagir entre eles na hora de segurar, e você vai trabalhando essas atividades até que você sinta que, não, agora dá para fazer. Um outro jeito de fazer esse jogo, que é bem parecido, é fazer um círculo. E no centro do círculo você coloca os objetos. Pode ser a garrafa ou outros objetos. Então, ó, se ele conseguir entrar, vamos só botar sua marquinha nela aqui, ó. Aí ele vai, entra e pega. Entendeu? Ganhou. Certo? Calma. Começa assim, ó. É terceiro ano, quarto ano, né? Você vai começar assim, né? Você tem atividade. Quando eles aprenderem a entrar, aí, além de entrar, tem que sair. Aí usa, tem que fazer planinho, ó. Entrou, mas eu tenho que virar, vocês ficam na retaguarda. Quando todos conseguirem entrar, por exemplo, e pegar, aí nós todos vamos virar e deixar sair. Aí não vai sair. O que não pode é dar as mãos. Tirando isso, pode sair. Aí vai passar por baixo da perna. Entendeu? Tem que segurar. Então vai. Vai, Entrou. Faltando aqui dentro. Vai, fecha ele. Fecha ele agora, fecha ele. No círculo. Pegar essa aqui. Valeu. Um outro jogo que você também pode usar a garrafa é o derruba a garrafa. Uma pessoa segura no braço da outra e ele vai tentar usar o corpo do adversário para derrubar esse objeto, no caso, a garrafa.
antes de fazer esse, você pode fazer também um sentado. As duas equipes estão tentando derrubar a garrafa, mas uma parte do corpo do adversário. E aí é bem difícil, porque às vezes você está puxando e a pessoa usa a sua própria força para fazer você atingir a garrafa e não ele. Então tem muita estratégia nesse jogo que parece muito simples. Pensa rápido. É um jogo até bem difundido, que tem como objetivo pegar a garrafa, mas só pode pegar a garrafa quando você falar já. Cabeça, costas, cabelo, coxa. Já! Ele tem que pegar a garrafa e não simplesmente pegar a garrafa. Pegar a garrafa e pôr fora do círculo ou para fora da perna. Ou você pode fazer desta outra forma. Levará em seus lugares já! Como é que você não foi? Seu lugar já! Inclusive, você pode ter a regra de que pode impedir que a outra pessoa tente pegar a garrafa. Tanto tocando na mão dela, como pegando a garrafa, disputando a garrafa para colocar ela fora do círculo. Essa outra brincadeira é um leão. Eu tenho uma atividade aqui nesse canal muito parecida também, que é o pique-rola. Só que o objetivo dessa atividade é um pouquinho diferente. Não é simplesmente tocar o adversário. Você tem que agarrar o adversário e colocar ele no chão. Isso é uma atividade feita em tatame, tem que tomar cuidado, ver se as crianças sabem cair. A partir do momento que ela está no chão, ela vira leão e ela vai tentar pegar o adversário também. Então é assim, valendo. Não vale correr. Tem essa regra. Então a gente vai pegar essa. Certo? Quando pegar, é derrubar. Certo? E a gente pode frente. Então, qual que é a técnica do leão para bater uma presa? A união faz a força, né? Vê o mais fraco e vai todo mundo em cima do mais fraco. Não é isso? Não é isso? Entendeu? Porque se for eu em cima dela, você não vai derrubar nunca. É lógico, você não vai falar isso. Mas depois, conforme vai brincando, você vai dando sorte. Qual é a técnica do leão, né? Tal, né? Tem essa estratégia. Então, onde você for, eu vou tentar isso. Não deu nele, nós dois vamos ficar 2 contra 1. Agora, abateu aí, e aí virou leão. Termina o jogo quando todo mundo virar pegador. E muito cuidado para ninguém cair fora do tatame. E não se esqueça, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Até a próxima. Tchau! E aí, quantas ideias bacanas, não é mesmo? Professora Jana, no seu canal, com várias atividades bacanas, atividades bem lúdicas e divertidas que vocês podem estar trazendo para trabalhar esse conteúdo. Mais uma vez, reitero, dizendo que são sugestões, vocês podem estar adaptando, tá certo? E a outra coisa, gente, ao realizar as atividades, vamos fazer vídeos, fotos, colocar no grupo, postar, marcar, até mesmo vocês podem estar me marcando ou marcando a SFAPEG, certo? Secretaria de Educação, para que a gente possa estar vivenciando, né? Vendo o que vocês estão trabalhando dentro das escolas. Isso é uma devolutiva muito bacana, tá certo? E aí, para finalizar nosso momento, né, de pensando na prática, trouxe aqui mais sugestões, certo? De momentos que vocês podem estar trazendo na prática, tá ok? Vamos lá, vamos ver agora como é que vai ser? Passo para outro. Vai.
Pronto. E aí, gostaram dessa sugestão? Mais uma sugestão. Dessa vez trabalhando a capoeira, gente. Trabalhando a questão da musicalidade, atividade lúdica, tem um lenço, né? Que o aluno vai ter que fazer o movimento de ginga e tentar pegar o lenço, né? Que está com o seu oponente, tá certo? Então, vocês podem estar trabalhando essa mesma atividade do 6º ao 9º ano, que a capoeira está sendo trabalhada em todos, né? Em todas essas séries, tá ok? Digo mais uma vez, façam fotos, façam vídeos, marquem, tá certo? Marque a formadora, marque a SFAPEG, a Secretaria de Educação, para que a gente possa estar vendo o que vocês estão trabalhando dentro das salas de aula, dentro dos nossos momentos de prática, tá certo? Espero que vocês tenham gostado, tanto das sugestões teóricas como das práticas, do nosso momento de estudo teórico também, tá certo? E agradeço a vocês pela paciência e pelo momento que nós estivemos juntos, tá bom? Obrigado a todos e até mais. Tchau, tchau, gente.